Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, onde nós dedicamos o nosso tempo para as preces, para melhor compreendê-las, para melhor entendê-las e para que possamos nós, a cada dia e a cada momento, estarmos mais seguros até das nossas condições, dos nossos encaminhamentos em relação às preces. Lembro que Kardec deixa este capítulo final, né, o capítulo 28, com um único objetivo: nos deixar uma guia para que nós possamos temer ou não mais se melindrar diante das preces, né? Acho que a palavra melindre é a que melhor descreve esse processo, porque a gente fica todo melindroso na hora de rezar, com vergonha e tudo. E Kardec nos mostra as inúmeras formas. Desejamos nós aqui do Portal Paz uma semana muito iluminada, uma semana muito abençoada, mas acima de tudo, que Jesus esteja conosco. Gostaria de fazer um convite. Que Robson, antes de nós lermos a prece, fizesse uma precezinha curta aqui, a nossa prece, que tem a prece do estudo e tem a nossa prece para com o domingo. Vamos lá. Senhor Jesus e queridos mentores que nos auxiliam com dedicação e amorosidade, abençoa esse trabalho no qual nós buscamos a nossa própria melhora, buscamos auxiliar aqueles que aqui vêm, buscamos auxiliar o equilíbrio do planeta com as vibrações positivas que jorram do alto. Que a cada domingo, a que nos dedicamos a conectarmos contigo, Senhor, sejamos instrumentos da tua paz, não apenas no conhecimento, mas especialmente na recepção daqueles que nos cercam com afeto, carinho e amor. Que a tua luz possa brilhar em nosso caminho, orientando a melhor conduta e a melhor postura mental que devemos ter diante das dificuldades da vida. Auxilia-nos hoje nas tarefas, durante toda a semana. Que assim seja. E graças a Deus. Reinaldo, meu irmão, é contigo. Ok, obrigado. Bom domingo a todos. E lembrando que nós estamos, então, estudando o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está chegando pela primeira vez, a parte do Evangelho que fala sobre preces, e nós estamos agora no item número 64, que trata do subcapítulo aqui, Prece pelos Espíritos. Então, como o prefácio do Kardec aqui é bem curtinho, eu vou ler o prefácio e já vou ler em seguida as duas sugestões de preces que ele deixa por aquelas almas sofredoras que pedem prece. Depois nós fazemos o comentário. Então, lembrando que sempre que nós vamos nos referir ao nome de alguma pessoa, nesse caso algum desencarnado, eu deixo um tempinho, né, em silêncio para que nós possamos falar juntos aí o nome daqueles que gostaríamos. Então vamos iniciar aqui. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação anteriormente explicado, que é tratado no capítulo 27, itens, né, números 9, 18 e seguintes. Aquele que se compenetrou desta verdade, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não o fazer em vão. Então, a primeira prece, o item 65, ela diz o seguinte: Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam as nossas preces e particularmente sobre o espírito de
Bons espíritos que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperanças e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há, sobre a terra, quem deles se compadece e lhe deseja toda a felicidade. E que assim seja. E a próxima prece, que é o item 66, diz o seguinte: derramai, Senhor, nós vos os pedimos, sobre todos os que sofrem, como espíritos errantes, no espaço ou entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força de resistir ao mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada, e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade desses servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permiti, Senhor, que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abria, Senhor, para que os culpados que se desesperam e sustentados por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos, para o resgatarem seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Que assim seja. Que assim seja. Robson quer começar? Robson, fica à vontade. Eu vou começar pelo o que eu sempre enxergo primeiro, que é o lado histórico da coisa, né? Então, na época do Kardec, as descrições exatas do mundo espiritual eram muito raras e as que tinham eram muito questionáveis, né? Então, essa visão que a gente tem hoje, né, de ter um filme que mostra a estrutura de nosso lar, né, quase que baseado numa maquete, que veio do mundo espiritual, já explicando como são as ruas, como são as casas, né, como são as instituições, era uma coisa que na época do Kardec não tinha. Então, quando falava assim, nós vamos rezar para os espíritos que estão na erraticidade, essa erraticidade era como se fosse uma espécie de um limbo, né? Quase que um purgatório da Igreja Católica mesmo, aquele lugar que a gente não sabe como é e que os espíritos estão lá, mas não é o céu, não é o inferno, né? Até em termos geográficos mesmo, era uma coisa muito difícil para eles entenderem, o que dirá em termos de postura mental ou postura espiritual, né? Então a gente vê que ele fala muito de um lugar que, para o imaginário da época, era quase que inatingível, e aí eu não consigo falar muito de uma forma direta,
e eu mais peço intercessão de Deus por essas almas, né, por essas pessoas que estão lá. Então ele fica muito numa postura assim, de vou equilibrar minha mente para emitir um pensamento positivo para essas pessoas, né? Acho que a base dessas preces é essa, sem ficar desdobrando muito em como é o mundo espiritual, ou será que essa energia que eu estou enviando vai ser utilizada para um resgate, por exemplo, né? Que é uma coisa que hoje a gente já sabe que é possível. Será que essa energia que eu estou enviando vai ser usada para uma cura, que também hoje a gente sabe que é possível, né? E talvez esse auxílio que ele dá é muito para a gente, então, olhar para nós mesmos e nos equilibrarmos diante dos pedidos que a gente vai fazer, né? Então, eu enxergo essas preces dele muito nesse sentido. Reinaldo. É bem interessante isso que o Robson comentou, que justamente fala aqui no prefácio também, né? Aquele que se compadeceu desta verdade, ou seja, que entende a ação da prece, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não o fazer em vão, né? Ou seja, a prece ela é sempre direcionada. Uma coisa que me chamou a atenção nessas preces é que orar pelos sofredores também é uma forma de amar, também é uma forma de caridade, porque nós não sabemos se no passado nós já estivemos em situações em que nós precisávamos de prece e recebemos prece, e aquela prece nos ajudou a nos movimentarmos, evoluirmos e sairmos de determinada situação. Então, dar aquilo sem recebermos, né? Dar aquilo que recebemos talvez no passado, e fazer o bem sem olhar a quem. Me chama a atenção que a primeira prece ela é muito mais voltada a um espírito, a um terceiro, vamos dizer assim, né? Uma alma desencarnada sofredora que pede prece, e mais específica até porque existe ali o campo para falar o nome da pessoa que nós estamos orando, estamos desejando as boas energias. A segunda prece, ela já fala de uma maneira mais geral, inclusive para nós mesmos, né? Pedindo a piedade e, inclusive, chega a abordar até aqueles que, pela falta de coragem, talvez, ou por acharem as provas muito pesadas, acabam tirando suas vidas, né? Antes do planejado. Então, também são orações muito importantes, porque certamente o Vale dos Suicidas, eles necessitam muito de muita prece para que os espíritos resgatistas consigam usar essas energias para tirar muitos espíritos que já se reconheceram dali, e para que eles possam seguir no seu caminho de evolução. E um terceiro ponto sobre isso é que orar pelos espíritos sofredores, mesmo aqueles que às vezes nos incomodam, né, que nós chamamos de obsessores, que querem o nosso mal, né, muitas vezes eles também estão em um estado de sofrimento, e muitas vezes é por isso que eles querem levar o outro para esse estado de sofrimento também. Agora, se nós pensamos assim, mas então eu não vou lá orar para ele, que eu quero que ele sofra mesmo, porque ele me faz sofrer, então eu quero que ele sofra. É um pensamento equivocado, porque mostra que nós ainda não entendemos os verdadeiros ensinamentos de Jesus, né? Que é o perdão, que é a caridade. E não vou dizer que isso é fácil fazer, e não vou dizer também que tem pessoas que conseguem virar santos do dia para a noite, porque isso não é verdade. Mas quando estivermos fazendo preces pelos sofredores, pelos desencarnados, inclusive pelos obsessores, fazermos uma avaliação nossa interna e pensarmos se estamos fazendo aquela prece por obrigação ou se estamos fazendo aquilo de coração aberto mesmo, praticando o que Jesus nos ensinou, que é o amor incondicional, que é a caridade, que é fazer a bondade. É muito interessante esses processos de visualização do mundo espiritual, né? E acho que
Robson foi muito feliz em trazer esse contexto histórico de, de um mundo muito desconhecido a Kardec em relação ao que nós conhecemos hoje. Nós temos acompanhado um avanço sistemático no conhecimento e no saber sobre as inúmeras vivências espirituais. Mas uma coisa é inevitável: nós ainda temos muitos ganchos pendurados pelo corpo, né, físico e espiritual, que acaba nos fixando a algo que nos remete a inúmeras vivências que tivemos. E talvez nem nos caiba falar mais sobre reencarnação ou encarnação. Mas se nós acreditarmos na imortalidade da alma que todas as religiões cristãs têm, nós vamos saber que existem muitos espíritos em estado de sofrência. Porque independente da crença, nós sabemos que tem o purgatório, que tem o inferno, que tem o mármore do inferno, né? que tem o paraíso. Então, nesse contexto, a gente já consegue ter uma ideia de almas que sofrem e de almas que são esclarecidas, que estão bem, né? Usando bem os termos católicos dos quais eu conhecia, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas essa não é a questão. Se nós olharmos no livro Nosso Lar mesmo e no filme, tem um episódio muito interessante e muito bacana, que é quando André Luiz tem acesso, porque veja, ele não tem rememoração de tudo a todo momento. Aos poucos ele vai rememorando as vivências passadas. E quando ele chega naquele momento lá que ele tem acesso a aquelas pessoas que rezavam, que oravam por ele se depara com uma única senhora. Uma única senhora que rezava. Nem os familiares, nem ninguém faziam prece, a não ser uma senhora, da qual ele fugia que nem o diabo foge da cruz, no nosso linguajar assim. Porque ele tinha ela como uma pessoa chata que estava sempre incomodando e perturbando, querendo algo dele. Mas aquele justo benefício que ele fazia não o tornava uma pessoa boa, porque ele não era bom com ele mesmo. Então, logo ao seu desencarne, ele se transforma num espírito sofredor. E quantos de nós da mesma forma? Então, quando nós olhamos assim pelas almas sofredoras que pedem preces, a gente pode ter certeza que todo aquele ser que não se encontra em uma condição boa está necessitando de uma prece. E pelas almas, nós podemos também ter a ideia nossa de espíritos aqui. Porque nós também somos sofredores. Então essas preces, elas abrangem os dois lados da vida. A vida após o desencarne e a vida durante o reencarne, durante a existência material. Mas nós pensarmos, não vou rezar pelo fulano, que pessoa ruim, não merece minha prece. Sim, é um direito nosso. E se eu escuto isso de alguém, eu vou respeitar essa escolha. Mas o questionamento que eu me faço nessa situação é: eu não fazendo essa prece, eu não estou me tornando igual? Porque a falta de compreensão também é um estado de sofrimento, né? E nesse momento talvez não, mas mais adiante sim. Então, um dos pontos, e aí talvez seja até fugindo um pouco da perspectiva, mas é jogando um pouco mais na parte da reforma íntima, né? Estas preces que Kardec nos deixa, ela é um itinerário perfeito para nós olharmos com atenção a nossa reforma íntima. Para que eu não precise de uma prece para sofredor depois.
para que eu não precise por um inimigo morto, para que eu não precise por um criminoso, para que eu não precise pelas pessoas que amamos, né? Não, essa por favor, pessoas que amamos é válida. Mas tem muitas coisas que nos faz pensar aonde eu não quero estar. Qual a condição que eu não quero estar? Então, nesse momento, a reflexão histórica e a leitura toda, inclusive que Reinaldo fez, nos faz chegar a um ponto primordial. Temos conhecimentos de sobra para, então, botar em prática os ensinos do Cristo. Perdoar, tolerar, paciência, né? Ou seja, todas estas virtudes incríveis que precisam ser trabalhadas em nós. E dessa forma, sim, caminharmos, talvez, por um caminho muito mais seguro. Mas eu, em finalizando aqui também a minha fala, gostaria de dizer que toda vez que a gente pensar em alguém que está preso, que cometeu algo ilícito, que realmente nos gera sentimentos ruins, que nós tenhamos a hombridade, a humildade de ver que não somos nós. E só por nós não estarmos naquela condição de cegos pela ignorância, fazermos uma prece para aqueles que sofrem. Porque amanhã ou depois, eles estarão na condição que nós estamos hoje, de reconhecer e de não fazer. Acho que a gente pode encerrar esse vídeo, Júlio. Gostaria de encerrar hoje, Robson? Não, o encerramento é despedir da turma, dizer para eles estarem aqui no próximo domingo com a gente. Esperamos vocês no próximo domingo, com muita luz, com muito amparo, com muita alegria. Uma excelente semana. Até mais.